Olá pessoal, meu nome é Thiago Abreu de Moura, sou professor do IFP e juntamente com o professor Ariston da UFRB nós vamos apresentar o nosso artigo, que é as contribuições da gamificação no ensino à distância. Então, o ensino à distância, o EAD, ele tem alcançado, sobretudo nos últimos anos, um crescimento exponencial, configurando ser como uma das principais modalidades de acesso à qualificação no Brasil e também no mundo. Apesar dessas inúmeras vantagens que tem trazido para os estudantes, de você ter um horário de estudo diferenciado, onde você pode criar seu horário de estudo, você não precisa se prender a uma sala de aula. Muitas vezes o estudante recém-ingressante ali nessa modalidade de ensino, ele acaba se sentindo desmotivado e tende a evadir do curso. Seja por não ter familiaridade com a plataforma ou dificuldade de acesso à internet, às vezes ele pode ter essa forte tendência à evasão. E diante desse contexto é necessário se buscar novas metodologias, práticas educativas que venham motivar e engajar esse estudante. E aí entra a questão da gamificação, que ela pode auxiliar o professor a potencializar o processo de ensino e aprendizagem, buscando um maior envolvimento dos alunos dentro dessa jornada desafiadora, seja ela no formato presencial, seja no formato à distância. Então, qual o problema que nosso artigo abordou? É pesquisar, buscar saber quais as principais contribuições do uso da gamificação dentro da modalidade de ensino à distância. Quais as contribuições que a gamificação pode trazer dentro dessa modalidade de ensino. O objetivo, esse trabalho tem como objetivo analisar o uso da gamificação dentro da modalidade de ensino à distância, especificamente, buscando identificar quais são as principais contribuições, identificar quais os elementos da gamificação podem ser aplicados dentro do processo de ensino e aprendizagem nos ambientes virtuais de aprendizagem, nos AVAs. A fundamentação teórica, então, entre o conceito de gamificação, consiste na utilização de elementos e características dos jogos fora do contexto do mesmo, segundo Santos e Freitas. Podemos entender que a gamificação é como o uso de ferramentas ou componentes que você encontra nos jogos em um ambiente não jogo, como uma sala de aula ou um treinamento corporativo. Então a gamificação é eu pegar elementos que são comuns aos jogos, como o uso de avatar, por exemplo, e aplicar ele num contexto diferente dos jogos, como uma sala de aula. Então a gamificação ele traz esses elementos que hoje, principalmente nossa geração, está muito acostumada com jogos, e ele tenta aplicar esses elementos num contexto fora do ambiente do jogo. Conforme o conceito, a gamificação é o uso de elementos que são encontrados nos jogos, aplicado a um contexto diferente dele. Segundo Elwest e Hunter, há 3 categorias de elementos de jogos que são relevantes para a gamificação, que é as dinâmicas, os mecanismos e os componentes. Então eles classificam os elementos do jogo nessas três categorias, de dinâmica, mecânica ou de componente. Onde a dinâmica compreende os aspectos principais, o que seria considerado administrados em uma aplicação de gamificação. Mecânicas já são os processos básicos que vai promover a ação dentro do jogo, com a participação dos jogadores, e os componentes que são as instâncias específicas das dinâmicas e mecânicas dos elementos. Então, o desenho metodológico desse trabalho buscou abordar uma breve revisão de literatura. Então se buscou fazer uma breve revisão de literatura sobre a temática
da gamificação aplicada ao contexto da educação à distância, buscando analisar quais as principais contribuições. A pesquisa foi realizada através de artigos disponíveis sobre o tema e nos principais sites de busca, como o Cielo, Google, Acadêmicos e Periódico da CAPES, tendo como critério de pesquisa a busca de palavras-chave como gamificação, ensino à distância e ambientes virtuais. Então, discussões. Quais são as principais discussões de trabalho? Em relação a contribuições da gamificação, a maioria dos autores que foram pesquisados aponta a motivação e um maior engajamento dos alunos, dos discentes, como as principais contribuições, sendo aplicado quando se aplica a gamificação dentro da educação à distância. Schellemann, ele aponta a significância que a gamificação traz ao estudante, permitindo o mesmo ser desafiado e buscar novos caminhos e soluções. Então a gamificação ela traz esse ambiente desafiador ao estudante, que ele tem que propor ali as soluções e buscar novos caminhos para resolver um problema. Já Monteiro, Oliveira e Silva, ele destaca a atração que a gamificação traz aos usuários, deixando uma atividade mais atraente, ressignificando e dinamizando o conteúdo abordado. Então, muitas vezes, quando você se aplica a gamificação a um determinado assunto, que também ele não se limita a um assunto, você pode aplicar a gamificação em vários contextos, ele traz um novo ressignificado, ele dinamiza mais um conteúdo que muitas vezes os alunos podem achar chato, podem achar ali tedioso. Com a gamificação você consegue deixar aquela atividade mais atraente, dinamizar mais aquele conteúdo que está sendo abordado ali naquela atividade. E além dessas contribuições que são voltadas ao processo de transmitir, de você passar um determinado conteúdo, passar um determinado conhecimento por discente, a gamificação ela pode também contribuir para o processo de avaliação do discente, onde o professor pode substituir a prova tradicional escrita por uma atividade gamificada, onde ele vai conseguir estar ali avaliando o progresso dos alunos. Então, muitas das vezes, o professor pode utilizar a gamificação para não só passar conteúdo, não só transmitir um determinado conhecimento, mas também poder avaliar o aluno de uma forma até mais diferente, de uma forma mais interativa, onde você pode estar criando ferramentas ali para estar, de acordo que vai fazendo a atividade gamificada, poder estar avaliando ali o desempenho do aluno naquele conhecimento, naquele conteúdo que está sendo ministrado, que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, Marta já afirma que uma das mais importantes contribuições da gamificação é a substituição das notas do processo tradicional. Então, através da gamificação, o professor pode estar substituindo aquele processo tradicional de avaliação. Ele pode estar utilizando um objeto gamificado para criar ali um processo avaliativo para os alunos. E os desafios da gamificação, que também é um ponto a ser discutido, que ela em si ela não vai garantir o sucesso de sua aplicação, como afirma Silvio Tenório. É necessário que, ao se aplicar elementos gamificados dentro do ambiente virtual, se construa um planejamento, ou por assim dizer, uma estratégia pedagógica, que auxilie o processo de escolha dos elementos a serem utilizados e quais os objetos propostos. A aplicação da gamificação em si, ela não quer dizer que vai se ter sucesso na sua aplicação, no seu objetivo. Se não tiver um planejamento por trás, se não fizer um planejamento pedagógico, alinhando ali qual a estratégia que se quer ter, quais os objetivos a se ter com aquela
a atividade, pode-se não ter um sucesso utilizando ela. Então a gamificação em si, ela não quer dizer que o professor, ao aplicar ela, vai ter sucesso. Ele precisa ter uma estratégia pedagógica, ele precisa ter um planejamento para que ele possa escolher os elementos certos para ser utilizado dentro do propósito daquela aula, daquele conhecimento que ele deseja passar para os alunos. Então, considerações finais. O estudo ele permitiu que pudéssemos identificar as principais contribuições da gamificação dentro do contexto da educação à distância. A aplicação da educação à distância ela permite auxiliar o estudante no processo de maior autonomia dentro da plataforma. Então, o estudante, através de uma atividade gamificada, ele consegue ter mais autonomia, ele consegue ser mais autodidata dentro do conhecimento que ele precisa adquirir. Ele se torna mais autor do seu próprio conhecimento dentro da plataforma, e também pode ser utilizada como uma ferramenta de avaliação, onde o discente pode ter um melhor feedback de como está seu andamento de determinado assunto. Ele vai ter como está se autoavaliando diante daquele assunto que está sendo trabalhado. Então, pessoal, dentro do escopo do trabalho não era um objetivo a listagem exaustiva de todos os elementos de gamificação, sendo apenas aqueles mais utilizados pelos autores. Então, se buscou fazer a listagem daqueles que os autores mais listavam nos seus trabalhos. Então, como sugestão de trabalho futuros, uma pesquisa mais detalhada, uma listagem mais exaustiva dos elementos da gamificação pode ser utilizado no processo de ensino e aprendizagem em ambientes virtuais, bem como quais os ambientes possuem esses elementos de forma nativa. Então, quais os ambientes virtuais hoje já têm esses elementos da gamificação de forma já nativa, ou então qual aqueles que permite de forma mais fácil você inserir através de um plugin, por exemplo, algum elemento. Então, como sugestão de trabalho futura, pode-se pesquisar focado nos ambientes virtuais, sabendo quais aqueles que vão ter de forma nativa esses elementos da gamificação, ou aqueles que permitem que você possa estar inserindo esses elementos através de plugins, por exemplo, que a maioria dos ambientes virtuais hoje ele permite que você esteja criando complementos através de plugins. E aí, pessoal, algumas das nossas referências que foi usado nesse trabalho. Queria agradecer aqui ao ESUD, a organização do evento, pela oportunidade. Então é isso, gente. Até a próxima. Um abraço.